Sejam bem-vindos ao programa Rota de Talentos, o programa que conecta talento com propósito, transformação e legado. Hoje, nós estamos aqui para um programa muito especial. E um dia muito especial, nós vamos receber o nosso super convidado, André Almeida, que daqui a pouquinho estará conosco depois do comercial. Fica conosco que voltamos daqui a pouquinho. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. O que faz um Natal ser o maior é a emoção que ele desperta. Aqui, cada canto é cenário de histórias únicas e um momento pode durar para sempre. O maior Natal não se mede só pelo tamanho, pelo público, mas pelos sentimentos que ele desperta em cada um. O verdadeiro Natal é aquele que toca o coração. Se revela no sorriso que se abre, no abraço que acolhe, na arte que emociona, na cultura que transforma e na luz que ilumina. É grandioso porque une pessoas, cria memórias e atravessa gerações. É mágico, inesquecível e gratuito, porque compartilhar momentos não tem preço. Afinal, ser o maior é reunir a grandeza dos pequenos detalhes. Natal do Bem 2025. Estamos de volta com o programa Rota de Talentos e nessa tarde nós vamos conversar com ele naquele super bate-papo. André Almeida, ele que é empresário e contador, irá compartilhar conosco a sua trajetória nessa tarde. Compartilha com a nossa audiência quem é André Almeida. Bom, Jacques, primeiro eu quero agradecer pelo convite. É um grande prazer estar aqui, né? Você que faz parte aí do nosso grupo, ao pessoal da Alô TV, da Rota de Talentos. E aquela pergunta, quem é o André? Né? Quem? Hoje eu sou contador, sou empresário. Sou empresário praticamente, fui empresário a minha vida inteira, né? Sou empresário a minha vida inteira. E tenho um pouco essa visão diferente, né? Eu não sou aquele contador tradicional, assim, que envia guias para a empresa, fala de impostos, né? Geralmente eu falo sobre estrutura de negócio, né? Sobre arquitetura de empresas. Hoje eu tenho uma empresa chamada Conta 9. Essa empresa ela é sediada aqui em Goiânia, mas a gente atende empresas do Brasil inteiro e também do exterior. Essa empresa, ela é uma mistura de inteligência contábil, né, tecnologia e dados, que é a famosa IA, que a gente tanto fala. E tudo isso para gerar insights, né, para que os nossos clientes tomem decisões assertivas, né, e aí possam crescer com mais segurança. Gente, isso é maravilhoso para nós, empresários, que estamos aí no ramo e que todos nós precisamos da contabilidade. Hoje o André irá compartilhar aqui conosco essa visão diferenciada. E André, conta para nós um pouquinho quando e onde tudo começou. Você contou aí para nós que desde a sua infância você já está no mundo dos negócios. Isso. Mais precisamente, como tudo começou? Bom, a minha família é uma família de empresários, família de empreendedores, né, então assim, a gente tem um comércio até hoje, na verdade, e eu cresci nesse comércio. É um comércio que fica no interior da Bahia. Então você imagina, eu com 10 anos, né, enquanto meus amigos brincavam, eram crianças, eu já estava trabalhando, lidando com clientes, lidando com operação, com dinheiro. Então assim, negócio para mim sempre foi na prática, até antes de eu saber a teoria. Eu particularmente não gostava,
Na verdade, eu não sabia o que eu estava fazendo, né, assim, eu só queria ser criança. Mas ali, hoje, eu vejo como propósito, né, eu vejo que eu estava sendo preparado para hoje, para o André de hoje, né, tomador de decisão, líder, né, e também que gerencia, dá essa direção para outros empresários. Nossa, isso é super importante, né, André, porque muitas crianças, né, muitos de nós ali tivemos que ir trabalhar logo cedo. A circunstância exigia isso da gente ali naquele tempo, e alguns decidiram pegar aquilo como uma situação ruim, uma situação negativa, fazer disso um trauma, um bloqueio, para buscar novos caminhos. E quando a gente encontra alguém que compartilha conosco que a sua trajetória ali na infância, né, mesmo quando não pôde ser criança, virou um propósito. E os maiores desafios que você encontrou nessa caminhada sua, André? Já que eu poderia são vários, né, são Vamos vários lá, meu desafios, Deus. mas eu tenho um específico, assim, que me marcou, profundamente, inclusive foi aqui em Goiânia, foi em 2021, né. Então você imagina, nós vínhamos ali da pandemia, 2020, estourou a Eita, pandemia, pandemia né, que deixou histórias, né? exatamente. Esse ano de 2020, no primeiro ano da pandemia, a gente até conseguiu passar bem ali, teve uma perda de 5, 10% dos clientes, mas assim, normal. Em 2021, eh, a gente foi hackeado. Nós fomos hackeados, nós perdemos 80% dos clientes. Então você imagina, em um mês você tem X clientes e no outro mês você tem menos 80% daqueles clientes que você tinha, praticamente de um mês para o outro, né. Aquilo ali para mim não foi uma reconstrução de empresa, foi uma reconstrução mental. Aquilo para mim não foi nós não passamos por uma reconstrução de empresa, nós passamos por uma reconstrução mental, porque imagina você olhar para as pessoas que trabalham com você e elas esperar que você tome uma decisão. E você não tem a quem consultar, porque você é o líder, você é o que está na frente, né. Esse é uma grande questão dos empresários hoje, né, o tal do lobo solitário. Então quando eu me vi naquela situação de perder 80% dos nossos clientes, tendo só 20% da nossa base, eu tinha a opção de desistir naquele momento. Mas aí vem a grande pergunta que você fez: o que você aprendeu? O que que você vivenciou nesse todo esse período? A gente só quebra quando desiste. E, como eu não desisti, então a gente reestruturou a empresa, eu levantei, a gente reestruturou, hoje nós somos mais fortes, né, do que naquela época. Mais seguros, principalmente, não para não ser hackeado de novo, né. Mas principalmente, o que sustenta um negócio já é a visão, porque a visão é ela que vai te sustentar no caos, que é o caos vai te derrubar, mas a visão é o que vai manter você na linha reta. E aí você tem a opção de ou desistir ou seguir. E para nós aqui, final de 2025, nós recebemos vários insights nesses programas e hoje, nesse dia especial, o André ele traz para nós esse ponto chave, a decisão de não desistir. Não sei como foi o seu 2025, não sei como você está agora, mas hoje o André está aqui para trazer essa chave super importante para nós. O fracasso está em desistir. Tudo precisa de um recomeço, tudo merece um recomeço, né, André? Exatamente. E para os empresários e para todo mundo em geral, sempre vai acontecer aquele momento de decisão, aquele momento de confronto. Ou você vai ou você volta. Já que o caos, ele é o estado natural do empresário. E quanto mais cedo E ninguém você quer, né? aceita isso, melhor Aceita que dói menos. você lida. Exatamente, exatamente. Maravilhoso. Você falou que você foi, teve o hacker, né, teve ataque de hacker naquela época, tudo, e teve
esse desgaste ali, né, perdeu muitos clientes, que todo mundo viveu um desafio ali, né, cada um na sua particularidade, outros muito maiores que a gente, né, lembrar aqui até, impacta muito a gente sobre isso, mas recomeçar quando tudo parece estar remando o contrário, nessa opção de desistir. O que você falou da mentalidade, você falou da visão, e os passos, André? Como que foi os passos nesse recomeço e que assim, você recomeçar onde tem um próximo passo para tudo estar bem, vai lá, né, eu vou testar, se não der certo eu volto. Só que na época da pandemia nós não tivemos muito essa opção, porque a gente não tinha como, né, eu olhar ali e falar assim: "Eu vou testar aqui e qualquer coisa eu retrocedo um pouquinho para dar um outro passo". Ali você tinha a opção mesmo, igual você falou, de avançar ou Ou desistir, desistir. desistir. O empresário já que ele tem precisa entender o seguinte, que ele é um generalista. Eu, por exemplo, eu sou contador, né, e também sou especialista em desenvolvimento web, já até que a gente já comentou sobre isso, né, assim, então eu Verdade. tenho uma boa base de tecnologia, de programação. Isso para mim foi crucial nessa reestruturação, por quê? Quando eu perdi 80% da base de clientes, a gente perdeu caixa também, É. então a gente não tinha dinheiro para pagar a equipe, né. E aí o que que eu fiz? Eu meti a mão na massa. Então você imagina a situação onde eu não fosse um generalista, onde eu fosse um cara que só estudasse uma coisa só, né, tivesse uma visão para uma única coisa. Eh, Teria sido mais difícil. Talvez eu conseguiria voltar onde estamos hoje, mas seria bem mais difícil. Então, assim, você, o empresário, ele é um generalista que contrata especialistas. É assim que funciona. Porque na hora que o caos chega, você precisa colocar a mão na massa. E você tem que saber o que você está fazendo. Nossa, isso é uma dica muito importante para muitos empresários, principalmente aquele solitário, como você trouxe aí. Porque às vezes a gente não consegue mão de obra, né, André? Hoje está um desafio contratar mão de obra qualificada, pessoa que vai entrar para a empresa e vai falar assim: não, eu vou fazer acontecer, eu vou resolver isso aqui, eu tenho esse conhecimento, eu vou entregar. E é um desafio muito grande a contratação. Né. Verdade. E aí quando você contrata essa pessoa nova para o seu time, como você vai direcionar se você não tem o conhecimento de toda ali, né, de toda a sua estrutura, da sua rotina, dos seus processos, como que você vai direcionar? A gente não está falando exatamente, vamos supor, vamos pegar um exemplo aqui do desenvolvedor de sistemas. A gente não está falando para o empresário ir lá e programar. Não é isso que eu estou falando. Mas você precisa ter um conhecimento básico para poder cobrar melhor, saber o que a pessoa está fazendo. Só que na hora que o caos acontece, né, você tem que ter aquele conhecimento mínimo, minimamente, né, para você conseguir sair daquela situação. Porque senão, aí tudo desaba, né. Mas como eu falei, mantenha-se sempre a visão com foco, né, é o que vai te sustentar na hora que o caos vier, né. Maravilha, aqui o André trazendo para nós essa visão diferenciada de negócio, principalmente no ramo da contabilidade, da tecnologia. E nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho voltamos com ele, entregando o ouro para nós e essa virada de chave do nosso último programa de 2025. Vamos lá? Voltamos agorinha. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Nossas férias. Já no primeiro dia pegamos a estrada. Visitamos as cachoeiras, fomos para cidades históricas, curtimos até festa sertaneja. No último dia, a gente pegou a estrada novamente. E esse dia foi inesquecível.
Seu próximo destino não pode ser o último. Faça revisão de férias, respeite a sinalização e, se beber, não dirija. Viaje com segurança e volte com muita vida. Detran, Governo de Goiás. Estamos de volta com o programa Rota de Talentos e André Almeida aqui compartilhando conosco a sua trajetória de sucesso, a sua virada de chave, as suas mudanças de rotas. André, falar em mudança de rota, você teve outros negócios antes da contabilidade? Sim, já que eu tive, depois desse processo, né, do mercado que eu saí, eu tive alguns negócios, área de eventos, principalmente. Acho que foi ali que eu comecei a ter mais essa visão de logística, foi o que me trouxe para Goiânia, depois eu posso falar sobre isso, né. Mas a minha empresa de eventos, eu tive ela por 10 anos, e assim, foi ela que me trouxe, a gente viajava pelo país, né, assim, fazendo eventos e tal. Tive outros negócios paralelos também, mas aí já é mais na área digital. Tive um comércio online também, mas foi um período muito curto, né. Uhum, Aí basicamente foi isso mesmo, foi a empresa de eventos, depois foi o e-commerce, né, e aí uhum. depois eu já entrei mesmo na área contábil. Olha, e tantas viagens assim, quando aconteceu a virada de chave para essa mudança de rota para a contabilidade? Já que eu vim do empreendedorismo, na verdade eu costumo dizer que eu não entrei no empreendedorismo, eu cresci nele, mas não por opção, mas pela falta de opção. Eu, quando criança, sempre quis ser dentista, né, e queria fazer odontologia, e Que tal, eu legal. achava muito legal aquele mundo da odontologia, mas a gente está falando aqui nos anos 2000, ali entre 2000 e 2005, naquela época o vestibular era muito difícil, era É tão verdade. difícil quanto medicina, né. Não que hoje não seja, mas é porque hoje você tem mais opções, você tem faculdades particulares, né, naquela época não tinha tanto. E eu tentei 4 vezes, né, 4 anos, fazer o vestibular para odonto, não passei, inclusive eu tentei aqui em Goiânia também, não passei. E eu falei: "Ah, eu preciso de um plano B". E aí eu falei, aí eu pensei, eu falei: "Eu vou tentar contabilidade", porque contabilidade é meio que aquele padrão, né, tipo assim, todo homem, geralmente, quando não sabe muito o que vai fazer, ele vai para contabilidade, né. Tentei a contabilidade, passei no vestibular, né, estudei, me formei, mas aí eu ganhei 2 diplomas no final do curso. Primeiro, 2 diplomas. Primeiro, o de contador, né, formado em ciências contábeis, e segundo que eu fui pai, Ah, durante o curso. meu, E aí o que que acontece? que presente, hein, André? Meu O que Deus. acontece? Os meus colegas, quando terminaram o curso, eles foram procurar estágio, né, para colocar em prática o que aprenderam na faculdade. E eu não tinha essa opção, porque eu já tinha uma pessoa que dependia de mim financeiramente. Olha só. Então, eu só tinha que fazer dar certo, era a única opção que eu tinha. Então, enquanto meus colegas foram atrás de estágio, eu estava atrás de clientes, né. Então, assim que eu terminei, eu terminei a faculdade em um mês, no outro mês eu já estava com o escritório aberto, estava funcionando, não deu nem tempo de pensar muito. E tinha que fazer dar certo, eu não tinha outra opção. Então foi assim que essa é a minha história na contabilidade, quando começou. E deu super certo essa rota, né, que aí você não voltou mais para mexer com eventos e ficou nessa parte. Ela deu certo porque foi a única opção que eu tinha, né, não tinha Você fez dar certo, né, não André? tinha Fez dar certo. não tinha um plano B. Ela Uhum. odontologia era o plano A, Aí foi para o B. B, e aí o B se tornou o A, É. né. E que bom, né, que você está aí, inclusive inovando, né, trazendo essas inovações para o ramo contábil. Sim, já que o que que acontece, uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, as pessoas que estão ali mais próximas de mim, a contabilidade tradicional, ela registra o passado, né. Então, assim, quando um contador te manda, por exemplo, uma guia de imposto, aquilo ali é uma fotografia do que já passou. A nossa contabilidade, ela te dá uma clareza para o futuro. Para isso, tem uns insights, né, tem inteligência artificial que gera esse banco de dados e gera, essas rotas, né, para o empresário: "Olha, vamos por aqui que tá melhor", ou "Não, vamos por aqui, vai ser melhor para você". A gente consegue fazer essas análises preditivas, né, de criar esses cenários para que o empresário tome uma decisão mais assertiva, porque é isso que ele precisa, né, ele não precisa de alguém, enviando guias para ele, precisa de alguém dando um direcionamento. E ninguém melhor do que o contador para fazer isso comigo.
consegue ali, atuar como estrategista do negócio para o E empresário. se você tem um contador que também é empresário, melhor ainda. E melhor ainda, né, saber a dor mesmo, onde dói, onde o Exata calo aperta. exatamente. André, conta para nós um pouquinho como surgiu a Conta 9 e por que surgiu a Conta 9. Na verdade, a conta 9 não era esse nome, a minha contabilidade se chamava Confiança Assessoria Contábil. Mas assim, por que confiança? Porque confiança é a base da relação entre contador e empresário. E aí eu já estava mais ou menos com uns 4, 5 anos já, com a Confiança Assessoria Contábil, que era a minha contabilidade, e um belo dia um cliente meu precisou se mudar de cidade. Ele ia para outra cidade, a gente está falando aqui de 2014, mais ou menos 2015, naquela época o digital era mato praticamente, né. E aí ele falou assim para mim: "André, eu preciso me mudar, eu tô indo embora da cidade, e só que eu não queria deixar de ser atendido por você". Eu falei: "Cara, e agora, o que que eu vou fazer?". E aí aquilo me deu um estalo, eu falei: "Se eu conseguir atender esse cliente em outra cidade, eu consigo também atender outros". E aí eu comecei a desenhar o que a gente chama de MVP, né, aí eu troquei o nome, botei Conta 9 porque Conta 9 nome pequeno, fácil de da pessoa gravar, Uhum. né, então para mim, a pulverizar isso no Brasil seria muito fácil. Montei ali um site básico, no início, né, para mim testar a ideia para ver se ia dar certo. Já que no dia que eu lancei o site da Conta 9, o telefone não parou mais. E até Nossa. hoje é assim, tá até hoje. Então assim, quando o mercado responde, significa que a sua ideia foi validada, ela deu certo. E aí é o momento de você investir, né. Nossa, e foi um momento, assim, uma virada de chave e tanto, hein. Muito Exatamente, bom, muito bom. exatamente. Eh, por que Goiânia? Boa pergunta, boa pergunta. Desde o início eu queria fazer essa pergunta, eu acredito que a nossa audiência também, né, quer muito saber disso. Por que Goiânia? Por que vocês escolheram Goiânia como a base? A Conta 9 ela nasceu no interior da Bahia, uma cidade chamada Barreiras, Bahia, que eu sou natural de Barreiras, Bahia, né. E a gente tinha um problema muito grande já que era assim, a gente começou a ter muitos clientes do estado de São Paulo. E esses clientes, começou a nos questionar de onde nós éramos. Tipo assim, eles não estavam a gente estava entregando o serviço, Uhum. mas sabe aquela coisa assim, aquele tipo: "Mas espera aí, vocês são de onde mesmo?". E estava faltando essa referência pra gente. Tipo assim, a gente precisava de uma referência melhor, a gente era do interior da Bahia. A gente não era nem de Salvador, era do interior da Bahia, né. E aí, lá na minha cidade, tem uma faculdade chamada UFOB, que é a Universidade Federal do Oeste da Bahia. A UFOB ela tem, uma incubadora chamada Quitandeiros, que é uma incubadora que ela pega essas startups, né, e aceleram o crescimento. E a gente, por ter essa ideia disruptiva na época, isso 2015, 2016, eles nos convidaram para ser acelerado dentro da incubadora. Nós passamos 6 meses lá dentro. Lá nós, melhoramos a logomarca da empresa, nós finalizamos a plataforma digital da Conta 9, e aí tinha uma questão, a gente decidiu que a empresa não podia mais ficar lá, ela tinha que sair de lá e ir para uma capital. E aí nós tínhamos Brasília, Salvador e Goiânia como opção. E nós escolhemos Goiânia, porque Goiânia, estrategicamente, a gente que atendia clientes no Brasil inteiro, a logística era melhor, porque Goiânia é muito central, né. Então, assim, por exemplo, eu estou aqui em Goiânia, se eu precisar ir para São Paulo, em 1 hora eu estou em São Paulo. A gente tem 4 voos diários daqui para lá, se eu precisar ir pra Brasília, Brasília está aqui do lado, Rio de Janeiro daqui são 3 horas daqui no Rio de Janeiro. Então, assim, a escolha por Goiânia foi estratégica, foi por questão de logística. Mas foi um marco que mudou a empresa. Quando a gente chegou aqui em Goiânia, a empresa explodiu, a empresa cresceu muito mesmo, porque a gente perdeu aquilo que estava faltando, a referência. As pessoas de Goiânia acham que eu sou de Goiânia, mas eu não sou daqui. Hum, É tão maravilhoso, Goiânia, goianos, povo que eu amo e que eu agora já sou, né, eu já moro aqui há mais de 22 anos, já sou goiana, muito. sou mais goiana do que mineira. Mas assim, é um povo acolhedor, é um povo acolhedor, eu amo esse lugar, amo esse povo, a gente se sente pertencente quando chega aqui.
Eu vim passear, André, passear entre aspas, né, meu marido deu para uma proposta de trabalho aqui, eu já entrando na entrevista do André, que é para você goiano ficar aí com o coração quentinho aí com a nossa entrevista de hoje. E aqui, aí fiquei com muita vontade de vir e tal, vim aqui, cheguei e não quis voltar mais. Sempre é assim, Não né? quis. Sempre Ô é assim. lugar maravilhoso, lugar abençoado, povo amado, povo querido, que eu amo demais da conta. Sempre é assim, a gente vem a passeio e depois Não acaba quer voltar. vai voltar mais, né? Sempre igual. Maravilhoso. Então ficou Goiânia sendo a base principal da Conta 9 e hoje atendendo, eh, Quan Brasil e fora do quando Brasil. quando nós chegamos aqui, já que, a nossa principal na verdade 100% do nosso atendimento é digital, né. Então assim, nos primeiros 4 anos aqui em Goiânia, já tem 6 anos que nós estamos aqui, mas nos primeiros 4, ninguém sabia. O pessoal local de Goiânia não conhecia a gente, porque a nossa mudança para cá foi só para ter a base, foi só Uhum. sediar a empresa em Goiânia. 100% dos nossos clientes eram de fora, são de fora, eram de fora, né. E tem até uma brincadeira que eu falo muito, que o meu síndico lá do prédio que eu moro, né, ele quando a gente se mudou, ele me viu o dia inteiro em casa, que era home office, né, ali na e e ele falava assim, falava: "Bem, mas vem cá, você faz o que da vida mesmo? Porque você passa o dia inteiro aqui. O dia inteiro. Eu vejo todo mundo saindo e você não sai, que vem cá, você mexe com alguma coisa errada, é?" Ela: "É." Mas Eu não, sou não, não. desenvolvedor. E aí, até eu explicar, ele entendeu. Então assim, nos primeiros 4 anos, ninguém aqui conhecia a gente. E aí foi aí que eu comecei, eu falei: "Ah, quer saber, eu vou começar a me interar com o pessoal local". E aí comecei a conhecer um, conhecer outro, daqui a pouco um fica sabendo do serviço, indica outro, e aí quando você vai ver o negócio já tomou uma proporção, ao ponto de você ter que criar um braço de atendimento em Goiânia. Então assim, além da gente ter esse atendimento a nível nacional, a gente tem esse atendimento também a nível Goiânia, só que Goiânia ele é mais intimista, né, porque como eu estou aqui, eu consigo ir no cliente, eu consigo visitá-lo, mas o serviço, o atendimento é igual a todos os outros, é digital. Digital. E depois que a gente fez essa mudança da conta nova, a conta 9 hoje ela é uma a Contec, que a gente chama, porque a gente começou como físico, aí foi para o digital, que foi quando a gente se mudou para cá, e hoje ela é uma Contec, que a gente chama, que é a unificação de contabilidade e tecnologia. Foi essa mudança para a Contec que nos permitiu a começar a atender clientes fora do país. Ah, eu quero saber mais sobre isso aí, daqui a pouquinho. Vamos para o nosso intervalo e já já nós voltamos para você contar essa virada de chave para nós. Olha quantas chaves o André está entregando aqui hoje para nós, gente, quantas chaves. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre E acidente. se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta com o programa Rota de Talentos, André Almeida. Você compartilhava aqui conosco no bloco anterior sobre contabilidade, tecnologia e inteligência artificial. Que trio é esse? Jack, o que que ocorre? Quando a gente fala da contabilidade tradicional, como eu estava falando no bloco anterior, quando um contador às vezes emite um balanço, emite uma DRE, emite uma guia de imposto, ele está tirando uma fotografia do que já passou. Quando a gente inclui, né, nessa receita aí, inteligência artificial, tecnologia e inteligência contábil, a gente está mostrando para o empresário o futuro.
né, quais são os cenários, o que que ele pode fazer para sair do ponto A para o ponto B. A gente faz isso com análise de dados, né, com análises preditivas, usando essas informações que a gente já tem dele, né, arquivado no nosso banco de dados, que foi justamente o problema que a gente teve quando a gente foi hackeado, foi esse banco de dados que a gente perdeu naquela época. Então você imagina o problema que foi, né. Então a gente usa esse banco de dados para gerar essas informações para ele, para que ele tome essas decisões de forma assertiva, porque já que o que que acontece hoje, eu vou falar aqui agora, o empresário brasileiro, de forma geral, ele vive de capital de giro. O que que seria, André, esse capital de giro? Capital de giro é você vendeu hoje e amanhã você está sem dinheiro. Qual é a forma correta? A forma correta é você viver de fluxo de caixa. O que que seria fluxo de caixa? É você ter uma previsão do que você vai gastar em 12 meses, por exemplo, ou em 6 meses, né. E é isso que a gente faz lá. A gente faz essas análises, a gente mostra para ele qual o caminho que ele deve tomar, para que ele não tenha essas oscilações, porque, como eu falei, o caos é um estado natural, mas a gente faz de tudo para poder ir reduzindo esse caos, né, para que ele consiga passar de forma mínima possível, né, por essas trepidações. E crescer, né, avançar ali mesmo durante o caos. Exatamente. Maravilhoso isso, André. André, como faz para entrar em contato com o André, para ter aí, uma reunião diagnóstica, o empresário buscar entender ali com o André como funciona esse planejamento, toda essa condução aí em meio ao caos, como faz para encontrar o André? Já que hoje o nosso principal canal de comunicação é o Google, né, então a gente usa o site da Conta 9. Como eu falei, aqui em Goiânia eu ainda consigo atender pessoalmente alguns clientes, porque eu estou aqui, né, mas a nossa base real é internet. Então, assim, tem o site da Conta 9, que é o conta9.com. Lá você tem um site, lá tem os formulários de contato, você vai entrar em contato, você vai ser atendido pela Nina, a Nina é nossa inteligência artificial, tá. Eh E aí ela vai te direcionar, se você precisa falar com o contador ou não, ou ali se ela mesma conseguir resolver, ela já resolve dependendo do caso, né. Mas a nossa base hoje é contador mais inteligência artificial, que é para a gente acelerar esse atendimento. E eu tenho as redes sociais, que é o André Almeida Pro, né, isso já é a minha rede social, não é da Conta 9, a Conta 9 ela é exclusiva do Google, né. A gente fez essa separação porque ninguém entra na internet, ninguém entra em rede social para seguir contabilidade. Na verdade, contabilidade não engaja ninguém. Contabilidade é a intenção. Então, assim, se você precisa de um montador, você vai no Google e pesquisa. É assim que funciona. E aí, lá você vai encontrar a gente. Mas eu faço essa outra parte. Lá no Instagram, compartilhando conteúdo sobre o negócio, sobre mentalidade, sobre estrutura empresarial, né. Então vai me achar bem fácil lá. É André Almeida Pro? Pro. Uhum. André, foi uma honra receber você aqui. Muito obrigada por compartilhar sua trajetória, sua jornada de sucesso, trazer vários insights. Nossa audiência, assim como eu, certamente recebeu aí várias viradas de chave, porque é uma trajetória que realmente inspira qualquer pessoa a mudar a sua rota. Quero muito agradecer você por esse tempo precioso, por estar aqui conosco no Rota de Talentos. Já que eu que agradeço, fico feliz pelo convite, principalmente por ser o último do ano, né, Olha só. foi um convite especial. E eu queria deixar 3 chaves aqui para o empresário que tá assistindo a gente, que é o seguinte, para um negócio dar certo, você precisa de 3 coisas hoje, principais. São 3 coisas que eu particularmente não vejo ninguém falar, mas assim, que foi o que ficou em mim todo esse período. Primeiro, para um negócio dar certo, você precisa de uma ideia. Mas quando eu falo ideia, não é para você se apaixonar pela sua ideia, porque ideia todo mundo tem. Todo mundo tem uma ideia. Quando você tem uma ideia, 1000 pessoas já tiveram aquela mesma ideia. A diferença é a execução, né. Tem que Então matar essa ideia. exatamente. Então, assim, não se apaixone pela sua ideia. A sua ideia ela precisa resolver uma dor, tá. Então, assim, empresa resolve dores. Precisa ter muito isso em mente. Então esse é o primeiro ponto, você precisa ter uma ideia que resolve uma dor. O segundo ponto, você precisa validar essa ideia. Você precisa testar.
veja se alguém compra ela, veja como o mercado vai responder a essa ideia. Se você não validou ela, você pivota. Pivotar é você mudar rapidamente. A gente tem N exemplos de empresas que fecharam porque tiveram medo de pivotar, medo de mudar. Então, você tem a ideia que resolve uma dor, você testa ela, se o mercado aceitar, aí você escala, aí você investe, entendeu? Esse é basicamente os 3 passos principais de qualquer negócio de sucesso. E se não deu certo, se o mercado não aceitou, muda a rota, faz um ajuste nessa rota e vai para cima, desista de desistir, né, André? Exatamente, exatamente. Exa Nossa, maravilhoso, André. André, muito obrigada mais uma vez. E eu quero deixar aqui para você, hoje é Natal, 25 de dezembro. Estamos finalizando o ano de 2025. O Rota de Talentos trouxe muita inspiração para você, muitas histórias, muito sucesso, muitos desafios, mas também muito ajuste de rota que deu certo. O que você construiu em 2025? Quais são os seus planos para 2026? Eu quero te convidar a não desistir, a avançar. Hoje, o programa que, na fala do André aqui, ele trouxe para você a mensagem muito especial. O sucesso está na mão daqueles que decidiram avançar, não daqueles que pararam e ficaram esperando acontecer. Está nas suas mãos fazer 2026 o melhor ano da sua vida. Independente das circunstâncias, nada pode impedir você de prosperar mentalmente, fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Nada pode impedir. Olhe para você, olhe para a sua família, olhe para o seu negócio e decida fazer de 2026 o melhor ano para você e para a sua família. Um Feliz Natal para você e até 2026 com Rota de Talentos aqui no Alô TV Brasil, porque os melhores estão aqui.